Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 em diante, diz assim: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo ao segundo filho, disse a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fizeram a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos procede no reino de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, por si só já diz tudo. Mas eu quero hoje compartilhar com você o que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito dessa passagem. Quando nós olhamos para essa passagem onde narra a vida de uma família, de um pai e 2 filhos. O pai chega no seu filho e diz: Olha, filho, estou com um projeto e eu preciso que você vá hoje trabalhar na vinha. Precisamos terminar os afazeres. A Bíblia diz que este filho, ele olha para o pai e diz: Ok, pai, eu vou, estarei lá. Mas a Bíblia diz que esse filho, ele disse ao pai que iria. O pai estava contando com ele. A Bíblia não narra, uma conjectura minha. Quem sabe nesse exato momento o pai, confiando na palavra do filho, diz: Ok, já tenho um para poder fazer aquilo que precisa ser feito na vinha. E a Bíblia não narra, é apenas a minha conjectura. Quem sabe nesse exato momento o pai deixa esse filho e vai fazer outras coisas, porque estava contando com o filho. Mas quem sabe em meio ao seu caminho ele lembra do segundo filho e diz: Bom, um só dá para fazer, mas se tiver 2, melhor ainda. Então a Bíblia diz que o pai chega ao segundo filho e fala a mesma coisa: Filho, eu preciso que você vá na vinha hoje, porque precisa de terminar alguns afazeres, o seu irmão vai estar lá. E a Bíblia diz que esse filho, ele é direto ao pai e fala: Pai, não tem como eu ir, eu tenho outros afazeres, não tem como eu ir. Mas a Bíblia diz que quando o pai sai, o filho, ele se arrepende, o filho, ele olha e fala: Ei, esse campo do meu pai também me pertence. E a Bíblia diz que arrependido ele foi. O que eu quero te falar com isso é: os tempos atuais que estamos vivendo, existem tantas coisas que estão nos distraindo. Nos tempos atuais que estamos vivendo, as coisas mundanas, as coisas materiais, as coisas profissionais estão nos tirando o foco da vinha. E espiritualmente falando, a vinha aqui quer dizer o campo missionário, a área espiritual. Por que, Marcelo? E deixa eu te falar. Quando nós estamos alinhados com Jesus, quando nós estamos alinhados com o altar, quando nós estamos alinhados com a igreja, o campo missionário faz parte da vinha. Jesus conta comigo e conta contigo. Diz a Bíblia que o pai chega ao primeiro filho e diz: Olha, filho, eu preciso que você vá hoje trabalhar na vinha. O filho imediatamente olha para o pai e diz: Ok, pai, eu estarei lá. Irei terminar o que precisa ser terminado. Mas a Bíblia diz que esse filho fala para o pai que vai e não vai. A Bíblia não narra, não diz o porquê que ele não foi. E eu começo a conjecturar aqui comigo. Quem sabe as distrações daquele momento fizeram com que o filho esquecesse da obrigação dele. Quem sabe as distrações daquele momento fizeram com que o filho perdesse o foco. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você com as distrações é: os nossos chamados são muito importantes para as vinhas atuais. Os nossos chamados são muito importantes para aquilo que o Senhor quer fazer nos tempos atuais. Porém, em todos os campos, em todas as vinhas haverá distrações. A Bíblia não para por aí. A passagem relata que o pai chega ao segundo filho e diz a mesma coisa, dizendo: Filho,
Hoje eu preciso que você vá trabalhar na vinha. O filho olha para o pai e lembra que precisa fazer outras coisas, distrações, e diz: pai, não tem como eu ir. Pai, eu preciso fazer outras coisas. Mas a Bíblia diz que quando o pai sai, ele se arrepende, ele tem uma alta análise ali, dizendo: eu tenho um chamado. O meu chamado é para que eu continue o que o meu pai começou. Eu continue aquilo que o pai deixou para mim. E a Bíblia diz que esse homem, ou esse menino, ou esse rapaz, ele arrependido, ele vai. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho um chamado, você tem um chamado, mas o que eu quero trazer à tona é: quantas vezes o pai tem te chamado e você tem falado: eu vou continuar o meu ministério, eu vou continuar o meu chamado, eu vou continuar o meu ID, mas as distrações têm lhe impedido. Quantas vezes você tem procrastinado com o seu ministério? Quantas vezes você tem deixado a timidez tomar conta do seu coração? Quantas vezes você tem deixado o dinheiro tomar conta do seu coração? Quantas vezes você tem deixado as coisas materiais tomar conta do seu coração, fazendo com que o seu ministério se atrase? O que eu quero te falar, que todas as vezes que você deixa as distrações tomar conta dos seus corações, escute, há pessoas lá fora esperando o ID, esperando a sua voz. Há muitas pessoas que têm descido a sepultura esperando ouvir: o teu Jesus te ama. Escute, a vinha que o Pai preparou é para que eu e você dê continuidade. A vinha que o Pai deixou para mim e para você é para que nós demos continuidade. A Bíblia diz que quando Jesus diz: olha, as meretrizes, os publicanos, eles estão chegando antes de você no reino. Eles estão tomando conta do reino antes de você. Por quê? Porque por mais que as pessoas dizem que eles são pecadores, eles têm se arrependido e têm se voltado para o Pai. O que eu quero te dizer com isso? Você tem um chamado, você tem um ministério, você é filho, você já está no campo, você já está na vinha, mas enquanto você está deixando as distrações tomar conta do seu coração, há pessoas lá fora que outrora falava: não, eu não quero ir, não, eu não quero aceitar, não, eu não quero Jesus. Eles estão deixando com que a palavra entre no seu coração, estão se arrependendo, estão aceitando a Jesus. Escute, se você não quer aceitar o chamado da vinha, o Senhor Jesus está dizendo: se você não quer, tudo bem, lá fora existe publicano, existe fariseu, existem meretrizes que estão se arrependendo e estão chegando no reino antes de você. Escute o que eu quero te falar com isso: se você tem um chamado, se vocês têm um ministério, se você tem aí no seu coração uma brasa que está queimando, escute, não deixe ela apagar. Nesse exato momento, se arrependa e diga: Senhor, eu vou contigo para a vinha. Receba essa palavra no nome santo de Jesus.